Bom dia, oitavo, segunda-feira, 18 de maio. E aí, pessoal? Como sempre, aguardando as atividades de vocês, tá? Tô gostando de ver, parabéns para quem tá fazendo, para quem tá enviando. Bom, pessoal, lembrando mais uma vez que segunda-feira que vem é a entrega dessa atividade do livro Paradidática Cor da Ternura, tá? Não esqueça, é uma atividade avaliativa, vale ponto, então é importantíssimo que vocês façam e vocês enviem no dia 25 de maio, nossa próxima segunda-feira, ok? Bom, vamos à correção então do soneto. Espero que vocês tenham gostado, né, do Luiz Vaz de Camões. Ele é considerado um dos maiores da língua portuguesa, né? Ele tem poemas líricos, escreveu epopeia, Lusíadas, e é uma obra, né, com uma expressão de poesia universal. Ele é muito conhecido. Espero que vocês tenham gostado do soneto dele. Bom, vamos lá. Na página 61, por meio de uma linguagem poética, o poema de Camões busca definir um sentimento que alcança todas as pessoas, o amor. Nas 3 primeiras estrofes do poema, de que maneira ele busca definir esse sentimento? Bom, ele busca definir esses sentimentos através de situações e sensações que opõem umas às outras. B. Com base nas definições apresentadas nessas estrofes, o que se pode concluir a respeito do amor? Pode-se concluir, né, que o amor é um sentimento contraditório. 2A. Com que sentido a contradição desse verso foi utilizada? Ele demonstra, né, que por mais confusos que seja o amor, queremos senti-lo. B. Com base na resposta da pergunta anterior, é possível identificar os efeitos que o sentimento do amor causa no ser humano. Correto. Quais são esses efeitos? Confusão, inquietação, dúvida. Na página 62, 3A. Essa lógica seguida no texto foi suficiente para que a definição de amor fosse coerente e eficaz? Não. Não, porque pois ao apresentar as diversas comparações no texto, percebe-se que quão ilógico é esse sentimento, né? Então não tem uma definição precisa desse sentimento. Uma hora pode ser uma coisa boa, uma hora pode ser uma coisa ruim, né? Por aí vai. B. Na última estrofe do poema, que trata da contradição do amor, o que se conclui a respeito desse sentimento? Que por ser contraditório, conclui-se que o amor, ele é um sentimento vago e impossível de se definir concretamente, né? C. O poema começa e termina com a palavra amor. Por que isso acontece, gente? Porque trata-se do assunto do texto, né? O assunto trata sobre o sentimento amor. 4. Levando em consideração seu tema, é possível classificar esse poema como atemporal, ou seja, que pode ser compreendido em qualquer época? Sim, pois o seu tema, amor, ele é universal. Ele é inerente ao ser humano, né? Independente de época. Então, qualquer época que a gente viver, passar, a gente vai ver que existe um amor. Sim, com base no texto acima, quem é o eu lírico do soneto? Qualquer pessoa que se identifique com as ideias apresentadas. Vamos lá, página 63, 6A. Quantas estrofes há nesse poema? Nós estamos falando de soneto, então, portanto, 4. B. As estrofes têm a mesma estrutura, ou seja, o mesmo número de versos? Não.
como foi explicado para vocês antes, nós estamos falando de soneto, então soneto não tem a mesma estrutura, pois as duas primeiras estrofes possuem 4 versos e as duas últimas 3. Apresente 3 casos de palavras que rimam nesse poema: ver e doer, sente e descontente, vontade, lealdade, favor e amor. Assinale V para verdadeiro e F para falso. Então, gente, a sequência ficou falso, verdadeiro, verdadeiro. 8. Localize nesse poema uma rima interna, ou seja, que ocorre dentro de um mesmo verso, e transcreva abaixo. Nós achamos no primeiro verso da segunda estrofe a repetição da palavra querer dentro das expressões não querer e bem querer. 9a. A frase que forma essa estrofe está escrita em ordem inversa. Reescreva organizando na ordem direta. Então vamos lá, vamos prestar atenção no que eu vou falar para vocês colocarem da forma correta aí no livro de vocês. Mas como seu favor pode causar amizade nos corações humanos, se o mesmo amor é tão contrário a si? Vou repetir. Mas como seu favor pode causar amizade nos corações humanos, se o mesmo amor é tão contrário a si? Última página de correção, vamos lá? Página 64. Que efeito de sentido o emprego da ordem inversa causou no texto? Então, ao colocar a frase na ordem inversa, ele busca destacar a palavra causar, deixando assim evidente que o assunto em questão provoca algo no ser humano. 10a. Que palavra é essa? É o verbo ser, que está representado no presente indicativo é. O que essa repetição provoca no texto? Gente, essa repetição só intensifica a ideia de tentativa de definição e de reflexão presente no poema sobre esse assunto. Bom, terminando a nossa correção da nossa aula, vamos à nossa aula de hoje, que é figuras de linguagem. Nós já vimos outras figuras de linguagem e hoje nós vamos ver mais 4 figuras. Bom, vamos lá. As figuras de linguagem são recursos linguísticos a que os autores recorrem para tornar a linguagem mais rica e expressiva. Esses recursos revelam a sensibilidade de quem os utiliza, traduzindo particularidades estilísticas do emissor da linguagem. As figuras de linguagem exprimem também um pensamento de modo original e criativo, exploram o sentido não literal das palavras, realçam sonoridade de vocábulos e frases. Então, as figuras de linguagem já têm esse papel, né? De trazer esses recursos linguísticos, de exprimir, de passar de uma forma normal, original, o sentido daquele texto, o sentido daquele poema, mas também de uma forma criativa. Bom, as figuras de linguagem que nós vamos estudar é antítese e paradoxo agora. Vamos lá. Antítese tem ideias opostas com sentido. Eles se amam e se odeiam. É quando eu falo do branco e do preto. O paradoxo, ideias opostas sem lógica, não tem noção. Assim, fala de uma coisa, inversa a outra, mas que não tem sentido. Ferida que dói e não se sente. Como que a ferida vai doer e não vai se sentir? Quanto mais damos, mais recebemos. Como assim? Silêncio nas palavras. Como que vai ter silêncio nas palavras, tá? Então vocês observam que a antítese tem ideias opostas por sentido e o paradoxo sem sentido.
Aqui nós temos aqui alguns exemplos, ó, da antítese. A guerra não leva a nada, devemos buscar a paz. Os jardins têm vida e morte, eu sou alto e ele é baixo. O amor e o ódio caminham lado a lado. A verdade e a mentira fazem parte do dia a dia. Então, são exemplos de ideias opostas com sentido. Então, são ideias possíveis. O paradoxo. Estou vivendo na paz desta guerra. Os jardins morrem vivendo. Ele é um baixo alto. Dor, tu és um prazer. Tem muita verdade nessa mentira. Estou dormindo acordado. Então, vocês observam que nós temos ideias opostas, mas ideias impossíveis, né? Ideias que não tem nada a ver, ideias sem lógicas. Então, nós vimos a diferença de antítese e paradoxo. Agora, nós vamos ver anáfora e inversão. A anáfora, vocês vão encontrar como repetição e a inversão como hipérbato em alguns livros, né? Mas, enfim, é a mesma coisa. Então, vamos lá. Hipérbato, também conhecido como inversão, é uma figura de linguagem que consiste na troca da ordem direta dos termos da oração ou de nomes e seus determinantes. Vamos observar aqui, ó. Acompanha comigo aqui, ó. São como cristais as palavras. Aquela triste e leda madrugada. Escura, sombria, assustadora noite. Das minhas costas cuido eu. Então, vocês observam que essas 4 estruturas de frases de oração que eu tenho aqui, elas estão na ordem inversa. Porque, na verdade, eu deveria falar o quê? São como cristais as palavras. Eu deveria falar, as palavras são como cristais. Aquela triste e leda madrugada, aquela madrugada triste e leda. Escura, sombria e assustadora noite. Noite, escura, sombria e assustadora. Das minhas costas cuido eu. Eu cuido das minhas costas. Então, vocês observam que houve o quê? A inversão das palavras. Então, chamamos de inversão ou hipérbato. Anáfora ou repetição. Repetição da mesma palavra ou expressão em intervalos regulares, do princípio de frases ou de membros de frases. Então, é a repetição das palavras. A minha amada veio de leve, a minha amada veio de longe, a minha amada veio em silêncio. Então, quando vocês se depararem com a repetição de palavras, nós vamos dizer que nós temos uma figura de linguagem que é anáfora. Espero que vocês tenham entendido. Eu coloquei aí para vocês 3 vídeos de figuras de linguagem, são curtinhos, tá? Para vocês observarem outros exemplos, tá ok? Espero que vocês façam as atividades e eu estou aguardando na plataforma para eu poder fazer a correção e dar o ok. E não esqueçam, tá, gente? Semana que vem, dia 25, segunda-feira que vem, as atividades do livro Paradidático A Cor da Ternura, tá ok? Bom, gente, a nossa aula está encerrando por hoje e até semana que vem. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau!